E se eu te ensinar a ganhar R$ 20.000 por mês, você acha que os seus problemas financeiros estarão resolvidos? Talvez agora, nesse exato momento, você esteja pensando que sim, que tudo que falta na sua vida é ganhar mais. Mas e se eu te dissesse que existe gente ganhando 20, 30, 40 mil reais por mês e mesmo assim vivendo sufocada, endividada e sem paz? Você acreditaria? Isso acontece porque muitas vezes o maior problema financeiro não seja a falta de dinheiro. Talvez seja a falta de sabedoria. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar por que algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás do dinheiro, enquanto outras começam a construir patrimônio, paz e prosperidade. E o que vou te mostrar é algo que quase ninguém ensina. Eu sei que talvez você esteja cansado de olhar a conta bancária e sentir aquele aperto no peito, cansado de fazer conta no mercado, cansado de prometer que esse mês vai ser diferente e no final ver o salário sumir antes do dia 10. E o pior não é nem a falta de dinheiro. O pior é a sensação de que você está trabalhando duro, tentando fazer tudo certo, mas parece que a vida financeira nunca sai do lugar. Mas existe uma verdade que pode mudar tudo. A dificuldade financeira não tem um valor exato. Tem gente sofrendo porque ganha pouco, mas também tem gente sofrendo porque ganha muito e administra mal. Tem gente que até sabe economizar, mas o projeto de vida é maior do que aquilo que entra. E tem gente que ganha bem, mas compra por impulso, tentando preencher o vazio da alma com coisas fúteis e desnecessárias. Agora preste bastante atenção. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza. Dinheiro é espiritual. Não porque dinheiro seja santo ou maligno, mas porque a forma como você lida com ele revela quem está governando a sua mente, as suas emoções e as suas decisões. E a Bíblia fala sobre dinheiro o tempo todo porque Deus sabe que você vai lidar com isso todos os dias. Quando você acorda, quando paga uma conta, quando entra no mercado, quando pensa no futuro dos seus filhos, quando sonha em ter uma casa, um carro, uma reserva, um patrimônio, o dinheiro está presente em tudo. E justamente por isso Deus não deixou você sem direção. Agora presta atenção nisso também. Para te direcionar, Deus deixou tudo escrito. E deixou tudo escrito na Bíblia. Mas enquanto a maioria das pessoas está tentando resolver a vida financeira correndo atrás de mais dinheiro, a Bíblia mostra outro caminho. No capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria diz algo impressionante. Ela diz que riquezas e honra estão com ela, que os bens duráveis estão com ela, que ela enche os tesouros daqueles que a amam. Percebe o que isso significa? A Bíblia não está dizendo para você primeiro correr atrás do dinheiro. Ela está dizendo para você primeiro correr atrás da sabedoria. Porque quem encontra sabedoria aprende a guardar, aprende a multiplicar, aprende a dizer não para o impulso, aprende a construir patrimônio e aprende a tomar decisões que geram paz em vez de desespero. Talvez você esteja pensando, mas eu só queria sair das dívidas. Eu só queria conseguir pagar minhas contas. Tudo bem, e isso eu entendo. Mas é exatamente aí que mora o problema. Porque quando a sua mente está presa apenas ao boleto de amanhã, você não consegue enxergar o patrimônio de daqui a 5 anos. E a sabedoria faz exatamente isso. Ela tira você do modo sobrevivência e coloca você no modo construção. Você para de pensar apenas em como pagar as contas e começa a pensar em como criar uma renda extra. Você para de pensar apenas no próximo salário e começa a pensar em reserva, investimento, patrimônio, negócio, crescimento. Você para de viver apagando incêndios e começa a construir uma casa que não pega fogo. Mas existe uma barreira que destrói muita gente financeiramente. E essa barreira é a barreira emocional. Tem pessoas que não estão quebradas porque ganham pouco. Estão quebradas porque não conseguem controlar o coração. Compram quando estão tristes. Gastam quando estão ansiosas. Parcelam porque querem sentir por alguns minutos a sensação de ter algo que no fundo não podem pagar. E eu sei que isso dói ouvir. Mas antes de confrontar você, eu preciso te dizer. Você não é fraco. Você só nunca aprendeu a tratar a raiz do problema. Porque ninguém te ensinou que paz financeira começa dentro da alma. Se a sua mente continua vazia, ansiosa e desesperada, nenhum aumento de salário vai resolver. Porque nessa condição, se o dinheiro crescer, os problemas vão crescer juntos. Por isso existem pessoas que ganham mais e continuam sem dormir. Continuam brigando no casamento. Continuam escondendo fatura. Continuam vivendo com medo. Mas quando a sabedoria entra, ela começa arrumando aquilo que ninguém vê. Ela coloca ordem na mente. Ela faz você olhar para o futuro. Ela ensina você a dizer não hoje, para viver algo muito maior amanhã. E isso nos leva ao próximo ponto. A Bíblia diz que a sabedoria anda pelo caminho da justiça. E o que isso significa? Significa que ela nunca vai mandar você ganhar dinheiro do jeito errado. Você não precisa mentir. Não precisa enganar, não precisa entrar em negócio duvidoso, não precisa cair na armadilha de querer enriquecer rápido, porque tudo que cresce rápido demais sem fundamento normalmente desmorona rápido também. Prosperidade de verdade não é ganhar muito e perder a paz. Prosperidade é sentar à mesa da sua casa sem medo do telefone tocar por causa de dívida. É olhar para sua família e saber que existe alimento, segurança e futuro.
É deitar a cabeça no travesseiro e dormir. É saber que, se surgir uma emergência, você não vai entrar em desespero. Isso é patrimônio. Patrimônio não é apenas dinheiro no banco. Patrimônio é uma vida estruturada. É reserva financeira. É uma família protegida. É uma mente em paz. É construir algo que permanece. E sabe por que muita gente nunca chega lá? Porque procura distração, mas não procura sabedoria. Passa horas vendo a vida dos outros, mas não dedica 15 minutos para aprender algo que pode mudar a própria história. Passa horas nas redes sociais, mas não senta para fazer um orçamento. Sonha com prosperidade, mas não lê um livro. Quer mudar de vida, mas continua cercado das mesmas conversas, dos mesmos hábitos e das mesmas desculpas. Talvez isso esteja doendo agora, mas talvez seja exatamente essa dor que você precisava sentir para acordar. Porque a sua vida financeira não vai mudar quando você ganhar mais. Ela vai mudar quando você se tornar a pessoa capaz de administrar mais. E aqui existe uma promessa poderosa. A sabedoria diz: os que me procuram me encontram. Isso significa que você não está condenado a viver assim para sempre. Você pode começar a procurar pela sabedoria ainda hoje. Mas talvez agora você esteja se perguntando: tudo bem, eu entendi que preciso de sabedoria, mas como encontro isso na prática? E eu quero te responder de forma simples. A sabedoria começa quando você para de pedir para Deus apenas tirar o problema e começa a pedir para Ele te mostrar o caminho. Tem uma história que eu nunca esqueço. Uma pessoa acordava todos os dias desesperada por causa das contas. Acordava já pegando o celular, olhando saldo, fatura, mensagem de cobrança. E quanto mais fazia isso, mais ansiedade sentia. Até que um dia ela decidiu mudar uma única coisa. Antes de olhar a conta bancária, ela olhou para Deus e fez uma oração de 10 segundos. Senhor, me dê sabedoria para esse dia. Parece uma coisa simples e realmente é. Mas a partir daquele momento, ela começou a perceber coisas que antes não via. Começou a enxergar onde estava desperdiçando dinheiro. Começou a perceber as pessoas erradas ao redor. Começou a ouvir conselhos melhores. Começou a ter coragem de dizer não para aquilo que destruía o futuro dela. Porque sabedoria não cai pronta do céu. Ela cresce dentro de você quando você faz 3 coisas. Primeiro, você ora a Deus, mas não pedindo milagres financeiros imediatos, mas sim pedindo clareza, direção e discernimento. Depois você aprende, você lê, escuta, estuda, busca conselho com quem já construiu aquilo que você quer construir. E por último, você pratica, porque não adianta saber o que precisa fazer e continuar vivendo igual. Você precisa colocar em ação o que aprendeu. A sabedoria entra quando você começa a pensar os gastos. Quando decide não parcelar aquilo que não precisa. Quando guarda um pouco, mesmo que seja pequeno. Quando para de andar com pessoas que só reclamam e começa a andar com pessoas que pensam em crescimento, em patrimônio e futuro. É assim que a sabedoria chega. Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa de antes. Comece pequeno, comece anotando tudo que entra e tudo que sai, e pare de gastar por impulso. Separe uma parte, mesmo que pequena. Ore antes de tomar decisões financeiras. Aprenda sobre dinheiro. Leia, escute, busque conselho, porque uma decisão sábia pode mudar anos da sua vida. E deixa eu te falar uma coisa de forma muito sincera. Existem livros que conseguem abrir a mente e acelerar esse processo. Inclusive, eu deixei na descrição algumas sugestões que podem te ajudar a desenvolver uma mentalidade mais forte, mais disciplinada e mais preparada para construir patrimônio. Não é sobre comprar por comprar. É sobre investir em quem você precisa se tornar. Porque quando a sabedoria entra, algo muda dentro de você. Você para de perguntar: como eu ganho dinheiro rápido? E começa a perguntar: quem eu preciso me tornar para construir uma vida financeira forte? E essa é a pergunta que muda destinos. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: oh, eu estou muito atrasado. Não, você não está atrasado. Você só estava tentando construir uma casa sem fundamento. Mas a partir de hoje isso pode mudar. A partir de hoje, você pode parar de correr atrás do dinheiro e começar a correr atrás da sabedoria. Porque dinheiro sem sabedoria vai embora. Mas sabedoria, quando entra na sua vida, traz junto direção, paz, disciplina, patrimônio e prosperidade. E eu acredito de verdade que Deus não quer apenas tirar você das dívidas. Ele quer ensinar você a viver uma vida tão estruturada que nunca mais precise voltar para esse lugar. Então escreve aqui nos comentários a frase: eu escolho a sabedoria. Porque quando você declara isso, você está dizendo que não quer apenas sobreviver. Você quer construir, você quer proteger a sua família, você quer deixar de viver apagando incêndios para começar a levantar algo sólido, duradouro e abençoado. E se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que era exatamente disso que a sua vida precisava, se inscreve no canal. Porque aqui no canal Transbordo Infinito você não vai encontrar promessas vazias. Você vai encontrar direção, princípios e uma mentalidade capaz de transformar a sua vida financeira de dentro para fora. Porque o verdadeiro segredo da prosperidade não é o dinheiro, é a sabedoria. E vou deixando meu muito obrigado.
E vamos juntos rumo ao transbordo infinito. Gratidão.